Certo. Então, até a própria norma geral diz, né, que a pessoa só é considerada culpado depois de ter uma sentença condenatória contra Sim. ele. Então, até lá, ele tem todo o direito de defesa, merece todo o respeito, apesar de ser, às vezes, alguns crimes até aviltante, mas todo cidadão tem direito à defesa, por mais aviltante que seja a circunstância. Você que não entendeu o que é aviltante, fique tranquilo que eu também não entendi. Eu vou perguntar para ele agora. Doutor, por favor, esclareça a mim e a esse cidadão. Fica tranquilo, não fala seu nome não, para ninguém saber. Aviltante, eu achei bonito. Eu vou botar o nome no meu filho. Aviltante! Vai comer aviltante, seu filho da puta. É uma palavra emblemática, né? Não Mas um aviltante é aquilo que é muito grave, um fato muito que acaba causando uma repulsa na sociedade. Então o negócio é um fato bem repugnante, né? Então Caraca. seria essa palavrinha aviltante. Aviltante é um filho da puta, né? No popular, né? No popular. Nós temos em comum, eu e o Adilson, nós temos amizade com um cara que a gente tem um respeito muito grande, há coisa de 30 anos, que é o Dr. Arthur, Sim. né? Que inclusive agora ele não está mais, né, na antissequestro, né? Mas é um cara maravilhoso, o pai dele, né? É um outro cara sensacional, né? A mãe do Arthur, pra você ter uma ideia, a mãe do Arthur atira melhor que o pai do Arthur, cara. Ainda bem pra ele. Não é? Como que é o nome do pai do Arthur? Dian. O Dian. O seu Dian é uma figura maravilhosa, uma figura maravilhosa. Já aposentou, né? Já tá tomando Viagra, já tá. O Arthur é nosso amigo. E o Arthur é um cara maravilhoso. A amizade que tem o Arthur e o Dian e a mãe dele, eles não parecem pais e filhos, parecem amigos conversando. Você entendeu? E a mãe do Arthur atira melhor que o Dian, né, cara? Bom você ter me falado isso. É, cara. Eu tenho que ter cuidado com ela, né? Cuidado O Dian não fala alto pra ela. Porque mesmo se ele falar alto e correr, ela acerta a bunda dele. Pega na curva, né? E Arthur, quero aproveitar e mandar um beijão pra você e agradecer, sabe, pelo prazer de ter você como meu amigo, e fomos vizinhos e tal. Então, doutor, como é que está hoje em São Paulo o percentual de sequestros no estado? Porque teve uma época que se tornou uma coisa muito comum. Eu até me lembro uma vez que o próprio Arthur tinha desvendado um dos sequestros, que eu não vou mencionar o nome aqui até para poupar famílias, né? Mas teve uma época que era muito comum sequestros. Era corriqueiro. Né? Era uma coisa assim, toda semana tinha uma novidade, tinha um sequestro novo. E hoje já faz algum tempo que a gente não ouve falar em sequestro. Houve uma diminuição muito grande, né? Bem acentuada, que, como vocês bem disseram, o sequestro antigamente os alvos eram outros, né? Inclusive. Eram pessoas da sociedade, Sim. pessoas de poder aquisitivo alto, personalidades conhecidas. Sim. Às vezes. O sequestro hoje já migrou um pouco, né? Eles vão pegando pequenas pessoas, pequenos comerciantes, para fazer um volume de dinheiro menor, para que o sequestro seja mais rápido e não se prolongue tanto tempo, né? Como era antigamente, o sequestro ficava 1 mês, 60 dias, 90 dias, 6 meses o sequestro. Teve um que deu 7 meses, né? Que foi do seu Natalino lá exatamente. Como que é? Era um frigorífico, pô. Um dos mais fortes do país, da América Latina. Eu não lembro. O único sequestro que eu lembro assim que demorou bastante foi o do irmão do Zezé de Camargo. Aquele lá demorou, irmão. Mas ali morreu todo mundo também depois, né, filho? Não sei. Morreu. Inclusive, se não morreram, os dois enterraram vivo, como você falou. E eles estão chateados agora. Foram enterrados. Não, inclusive os 2 últimos morreram esses tempos agora, num outro sequestro que eles estavam praticando. Aí então mataram lá. Então tá tal. tranquilo. Como que é? Lá de Lins, pô. Frigorífico de Lins. Frigorífico Morgante? Não. Esqueci. O Natalino. João Natalino é o nome dele. Eu não lembro. Natalino. Não é do meu tempo. Esqueci o nome. Levanta o nome aí, filho. Ô, doutor, mas essa diminuição do crime de sequestro também se dá pelo fato da pena ter aumentado?
Influenciou apenas. Influenciou, né? E o combate também foi muito incisivo, né? Só para ter uma ideia, a estrutura da nossa divisão, então lá nós temos 3 delegacias. A primeira delegacia é voltada exatamente para sequestro em cativeiro, pessoas que têm extorsão mediante sequestro. Uhum. A segunda delegacia, que eu sou titular, é a delegacia de extorsões. E nós temos uma outra terceira delegacia que é sobre sequestro relâmpago. Então essa delegacia, a primeira, ela tem combatido durante longos anos. E os principais, os mais atuantes que tinham de sequestro foram presos ou já faleceram. Então já disseminou um pouco cortou um pouco o veio, né, do sequestro. Então o que nós temos são mini sequestros, que são eventualmente pontuais, que sequestra um comerciante para tentar virar mais rápido esse sequestro. E o combate foi tão grande, os principais sequestradores já foram presos ou morreram, então já acabou um pouco limitando a atuação de sequestro. Estão migrando, inclusive, para outros crimes, né? Vão para o tráfico, vão para outros crimes. E abandonando um pouco o sequestro, porque o sequestro teve um trabalho muito árduo em cima e os resultados foram tão excelentes, foram tão produtivos, que não compensa mais se arriscar nesse. É melhor migrar para outro tipo de delito do que manter nesse. Então, por isso que o número de sequestro caiu assim drasticamente. Absurdamente. A razão do trabalho. Foi também incluso como crime hediondo, né? Crime hediondo, então, isso foi o que mais pegou, que foi justamente o medo. Porque mesmo que seja um sequestro relâmpago, ele é considerado um crime hediondo. Sim, pô. Ou seja, é a pior espécie de crime que tem, porque a pessoa... tem um tipo de sofrimento que o abalo psicológico que gera pode levar danos para o resto da vida. Pode levar, não, com certeza, leva danos para o resto da vida. E eu lembrei agora o nome da Bertin, seu João Natalino da Bertin, que é o criador da Bertin, que foi um dos maiores frigoríficos tal, que a Friboi comprou e está aí nesse imbróglio todo aí. Entendeu? Agora, o que a gente fica às vezes preocupado, doutor Sérgio, a gente vê que muitas vezes o menino, né, o pré-adolescente, aquele que não tem cabresto, ele achar que ele já está preparado para fazer um sequestro, e porque ele é que pratica o sequestro relâmpago, né? Ele que é o cara que acha que vai levar um cidadão no caixa eletrônico e o cidadão vai pegar 10 mil reais. Não pega mais hoje. Eu acho que esse trabalho também que a polícia fez, sabe, em conjunto com os bancos, da pessoa não ter direito a muito dinheiro, eu acho que isso aí também foi o crime eletrônico, né? A gente combateu bastante, né? Então, esse risco que o marginal corria de fazer o sequestro com a pessoa dentro do veículo, às vezes ficava acompanhando, né? Passava de banco em banco, a pessoa dentro do veículo, descia um comparse até o caixa eletrônico, sacava o dinheiro, retornava para o carro, ia para outro. Então isso é um risco muito extenso, né? Poderia ser abordado pela polícia nesse trajeto, às vezes dava até troca de tiro, então um risco era muito grande. Então isso daí também acaba dificultando, né, o trabalho do sequestrador, nesse caso do sequestro relâmpago, em sacar valores, até pela limitação do banco, os bancos diminuindo o horário, diminuindo o valor de saques. Então tudo isso aí acaba prejudicando, vamos dizer assim, a tarefa deles de facilidade de cometer esses crimes. E, doutor, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho também, e eu acho que todo mundo que está assistindo e ouvindo deve ter a mesma curiosidade que eu tenho. Só, mano, assim, eu gostaria que você nunca esquecesse de doutor, por favor, senhor, tal, porque eu não estou em condições de bancar um advogado para tirar você. Pelo amor, eu até derrubei meu negócio. Eu estou assistindo. Senão já esteja preso. Eu estou assistindo ao vivo aqui. Você até cortou minha linha de raciocínio. Eu ia perguntar para o senhor, doutor, variava muito, por exemplo, eu lembro na década de 80, 90, que tinha aqueles sequestros assim, que os caras pediam rios de dinheiro. Putz. Eles pedem a quantidade grande, que é para a pessoa que é a vítima chegar num preço que eles realmente era o que eles precisavam, ou que a pessoa podia pagar, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Deu para entender a minha pergunta? Sim. Não? Eles pediam o máximo para chegar no meio termo, que eles acham que seria o ideal, suficiente. Mas nunca chega nesse ponto, sempre cai abaixo disso mesmo. Então estabelecia um patamar bem alto, aí falava, o limite nosso é metade disso, só que dessa metade ainda caia para metade, até menos, porque conforme ia prolongando o sequestro, o período, mais risco tinha
de manter a vítima, inclusive. Às vezes a pessoa tem problema de saúde, a pessoa é idosa, então tudo, cada dia que passa, vai aumentando as complicações. E os sequestros antes eram mais violentos também, né? Eles, às vezes, até mutilavam as vítimas, então hoje eles não vão muito por esse caminho de tentar... Eles tentam preservar ao máximo a integridade física da pessoa, não mutilar, eles tentam evitar esse caminho, né? Então, quando mais tempo demora, pior fica. Então, eles vão diminuindo. Eles pedem 1 milhão, daquele 1 milhão cai para 500, o 500 cai para 200, só que você vai ver, quando acontece o sequestro e é pago, vai pagar 50 mil, por exemplo. Então, realmente os valores vão decaindo. Quanto mais tempo demora, mais tempo vai cair no valor. O risco também aumenta para a vítima que está sequestrada. Então, eles tentam diminuir esse espaço. E para diminuir espaço, na negociação vai diminuindo valores também, para poder viabilizar a família chegar num denominador, se for o caso de pagar. E às vezes, nessa operação pagamento, às vezes a quadrilha é presa, desmantelada, então tem todo um caminho, mas a verdade é essa mesmo, o valor é lá em cima.